pessoal, tudo bem? Aqui é a Letícia e nesse vídeo eu vou trazer aqui pra vocês mais um vídeo, porém dessa vez eu vou trazer uma palavra. A palavra de hoje vai ser a respeito da pessoa de Cristo. Então, quem é Jesus? Essa pergunta é uma pergunta que tem várias respostas. Se você for pesquisar aí no Google ou perguntar para várias pessoas, muitas pessoas vão dizer que ele foi um sábio, um profeta, um curandeiro, um milagreiro que fez vários milagres ao longo da história. Outros vão dizer que ele era um lunático, ou um maluco, ou um cara que, pelo jeito de falar, conquistou muitas pessoas. Mas Jesus mesmo já fez essa pergunta para os próprios discípulos dele. Então, vamos ver o que os próprios pessoas que andaram com ele disseram. Até porque é difícil você falar de alguém que você não conhece. Se me perguntarem a respeito de uma pessoa que eu nunca vi na vida, ou que eu nunca falei, ou que eu nunca andei, eu não vou saber dizer ao certo quem ela é. Eu posso até ter ouvido falar dessa pessoa, mas eu não vou saber muito bem quem ela é. E por isso Jesus perguntou para os discípulos dele o que os outros diziam a respeito dele. O que essas pessoas que não andam comigo, não me conhecem, dizem que eu sou. Então, vamos ver o que Jesus perguntou. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos quem os outros dizem que o Filho do Homem é, aí um respondeu: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda os outros Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus perguntou a eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Isso está em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 14 até o 17. Então, nessa própria passagem, dá para perceber mais ou menos o que as outras pessoas diziam a respeito de Cristo. Esses nomes que foram citados aqui eram nomes de profetas famosos que existiam no Antigo Testamento. Então, muitas pessoas já ouviram de outras pessoas parecidas que pregavam a palavra naquela época, e aí eles só reproduziam. Por Jesus ter falado de forma tão bonita e tão interessante, talvez ele fosse um profeta, né, como os outros. Mas não quer dizer que ele não seja um pregador, mas quando Jesus perguntou aos seus discípulos, aqueles que estavam próximos com ele, eles tiveram uma resposta mais íntima, mais próxima da verdade. E por isso, Pedro falou: Jesus, tu és o Filho do Deus vivo. Não foi uma resposta baseada no que ele ouviu dos outros, foi uma resposta baseada no que ele mesmo experimentou. Tanto que logo depois Jesus falou: isso não foi revelado a você através de carne ou sangue, mas foi revelada através do Espírito de Deus. Ou aqui como ele diz: mas por meu Pai que está nos céus. Olha que fantástico. Da mesma forma, hoje em dia, se a gente for pesquisar o que as pessoas vão falar sobre Cristo e tanto de interpretações que você vai ter do que ele falou, são muitas. Mas a única forma de responder essa pergunta de quem é Jesus é se de fato tivermos um encontro com o Pai que está nos céus. Porque, na verdade, a figura do Pai está em Cristo e a figura de Cristo está no Pai. Então, sempre quando na Bíblia você fala o Pai, você fala o Espírito Santo, você fala Jesus, você está falando do mesmo Deus. 3 em 1. 1 em 3. Isso é difícil da gente entender, a gente não consegue entender racionalmente como que 1 é igual a 3. Mas como Jesus mesmo falou, essas coisas não são reveladas, muitas coisas não são reveladas pelo nosso entendimento, mas sim pela revelação de quem ele é. Então a única forma da gente realmente saber quem é Jesus é se a gente realmente saber e andar com ele. Se a gente conhecê-lo pessoalmente. Da mesma forma conhecendo qualquer outra pessoa. A única forma de você conhecer e saber verdadeiramente quem aquela pessoa é se você andar com ela, se você se interessar e falar com ela face a face. Por mais que eu diga aqui pra vocês o quanto que Jesus é incrível e exatamente todos os termos que ele é,
A única forma de você saber de fato é tendo um relacionamento com Ele, comunhão. E como se tem esse relacionamento? O relacionamento, para conhecer e responder essa pergunta que está aí no vídeo, é através de algumas formas, mas principalmente da oração. É de você chegar, colocar os seus joelhos, ou sentado, não sei, mas você fechar os seus olhos e se concentrar na pessoa de Deus. Você pode ter um mínimo de fé. A sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Na verdade, vou mostrar aqui pra vocês. A sua fé pode ser o tamanho desse grão. Eu tenho um grão de mostarda aqui. Esse é o tamanho da fé que você precisa para se achegar a Deus. Sim, desse tamanho. O tamanho da fé que você precisa. Eu não creio em Deus. Eu não tenho fé suficiente. Eu não sei de fato se Jesus existe. Eu não sei de fato se ele está vivo. Eu não sei se ele ressuscitou mesmo, se foi só uma história, se ele é uma loucura da cabeça das pessoas. Cara, eu vou te dizer uma coisa. A única forma de você ter certeza é provando. É você indo lá e orando. E se ajoelhando e falando o que está no seu coração para Deus. Mesmo que a sua fé seja o tamanho disso daqui, de um grão de mostarda. Muito, muito pequeno. Ainda assim, Deus, ele vai te ouvir. Deus, ele irá te ouvir. Se tua oração for sincera, ele irá te ouvir. Foi assim comigo. Minha primeira oração foi: Deus, eu não sei se você existe, eu não sei se você está aqui, mas eu quero te conhecer. Eu quero saber quem é esse Jesus mesmo. Eu quero saber. E hoje eu posso dizer aqui pra vocês, se vocês buscarem, vocês acharão. Se buscardes com todo o seu coração, vocês acharão a resposta para essa pergunta. E assim como Pedro, que teve a revelação pessoal de quem é Jesus, você também pode ter, graças a Deus, graças ao que Ele fez hoje por nós. Toda e qualquer pessoa nessa terra pode ter esse relacionamento e pode saber quem Ele é de verdade. Só basta você se aproximar e se achegar até Ele, abrir o seu coração e realmente se interessar para saber quem Deus é. A própria palavra diz que Jesus é verbo, o verbo que se tornou carne. O que isso quer dizer? Isso se diz no início do Evangelho de João. O que quer dizer isso? Quer dizer que antes mesmo dos céus serem criados, antes mesmo da palavra, da Bíblia existir, antes mesmo da própria nossas vidas existirem, do planeta Terra existir, Jesus já estava lá, Jesus já existia. E ele já existia antes da criação do tempo. Então, ou seja, ele faz parte da eternidade. Ele é eterno, assim como Deus é eterno. Jesus, ele não só foi criado e nascido de uma virgem, vindo a esse mundo. Ele, na verdade, ele não passou a existir naquele momento, ele já existia antes. Mas agora ele se tornou carne como nós, seres humanos. Mas ele não era só um ser humano. Tinha algo a mais ali, tinha algo. E por isso que a palavra descreve que ele é o verbo que se tornou carne. Ele é a própria palavra. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Ou seja, ele é Deus. Jesus, na verdade, não é só um sábio, ele é Deus. Até porque, quando ele morreu, ele logo depois ressuscitou. A única pessoa que é capaz de ter o domínio sobre a vida e a morte é Deus. Então, se achegando a Ele, você vai ter a comprovação de que Jesus, ele não é só sábio. Ele é a sabedoria. Ele não só é o amor, mas ele é o amor encarnado. Ele não prega só a palavra, ele é a palavra. Ele não só conhece ao Pai, ele é Deus. Então, por isso que ele conseguia fazer, na verdade, todos aqueles milagres e coisas incríveis que a gente vê na Bíblia. Aquilo era só uma manifestação do que Jesus é. Se as pessoas tinham doenças, Jesus era vida para elas. Se as pessoas tinham problemas emocionais, Jesus era o amor ali para elas. Se as pessoas estavam com raiva e se sentindo injustiçadas,
Deus é justiça, estava ali para elas também. Jesus, ele é o que ele é, e a única forma da pessoa se sentir completa e se sentir encontrada é através de Jesus, porque ele é o que a gente precisa, ele é literalmente tudo. Ele é tudo o que a gente necessita. Buscai antes o reino de Deus. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bem, então se Jesus era todas essas coisas incríveis, por que ele veio a esse lugar tão caótico como é a Terra, como é o planeta Terra, como é aqui no mundo, sabe? Por que Deus, ele então fez o que ele fez? Jesus, ele veio aqui com um objetivo em mente. Desde cedo, ele já sabia o que iria fazer. Ele já sabia que iria morrer. Na Grande Ceia, por exemplo, ele já sentou e já falou, olha, alguém aqui vai me trair dessa mesa. E eu vou ser entregado e eu vou ser morto. Ele já sabia desde o início o que ele raios ia fazer aqui nessa terra. Ele já sabia. Jesus, sendo Deus, ele veio à terra e tornou a forma humana com o objetivo de salvá-la. Porque, como dizem João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo o que nele quer crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, foi uma demonstração de amor. Ele entregou a si mesmo para sofrer aqui por nós. Porque ele sabia que a única forma da humanidade ser salva era através do sacrifício de um. Ele abriu a oportunidade para a humanidade ser salva. Jesus, ele tirou a sua coroa, né, de ouro, linda dos céus, que ele é rei, ele tirou essa coroa que estava nos céus e veio aqui na terra para vestir uma coroa de espinhos. Deus, que era perfeito, nunca errou nenhuma vez na vida. Esse era o único ser na terra capaz de ser esse sacrifício perfeito. Esse sacrifício que uma vez na cruz se tornou o pecado, ou seja, ele pegou o pecado de todo mundo, esse peso gigante sobre as costas dele, e morreu e levou todo esse peso do pecado da humanidade consigo, para que agora toda a humanidade pudesse, ao crer nele, a gente poder receber esse presente, esse direito que ele nos deu através da cruz. Então por isso que ele veio e tomou o nosso lugar. O lugar da cruz era pra gente, mas Jesus, ele veio e trocou o nosso lugar. Então Jesus, ele ficou no nosso lugar e foi o escudo que nos salvou do pecado. Ele foi o escudo que salvou a gente da flecha que vinha e colocou diante da nossa frente e nos salvou da morte. Então nós mesmos íamos nos destruir como humanidade, mas Jesus, ele deu essa oportunidade de salvar, né, as vidas, ao se colocar entre essa flecha do pecado que vinha entre nós. Então ele mesmo se entregou por nós, ele mesmo se sacrificou por nós. Então é isso que Jesus veio fazer. E bem, antes de acabar o vídeo, eu queria fazer uma oração, né? Eu não fiz uma oração no canal ainda. E eu queria fazer uma oração. E essa oração eu quero repetir aqui com vocês. E se você que estiver assistindo quiser repetir, né, ouviu essa mensagem e quer se aproximar de Deus mesmo, repita essa oração comigo aí onde você estiver, em voz alta ou na mente. Mas repita essa oração, se assim você quiser. Senhor Jesus, depois de ouvir essa mensagem, eu realmente quero saber quem o Senhor é. Eu não quero saber pelo que os outros falaram ou pelo que eu ouvi falar do Senhor. Jesus, eu quero conhecer o Senhor de verdade, pessoalmente. Por isso, eu abro meu coração e minha mente e meus ouvidos para te conhecer verdadeiramente, Senhor. Jesus, se revele a mim, Deus,
pois quero te conhecer mais e quero te conhecer por quem tu és. Senhor Deus, eu abro meu coração e meus ouvidos para te conhecer e saber quem de fato tu és. Por isso, Deus, guia os meus passos, guia a minha vida, guia, Senhor Deus, o meu pensamento, meus interesses, Senhor Deus, o meu coração, para que eu ande, Senhor Deus, em direção à verdade, em direção àquilo que o Senhor planejou para mim. Em nome de Jesus, que o Senhor abra o meu entendimento e meus olhos e me guie, seja a luz para o meu caminho, Senhor, para de conhecer a verdade, conhecer esse caminho, essa vida, verdadeiramente. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor possa me purificar nesse momento, me purificando de todo mal, todos os pecados, tudo aquilo que fiz, ó Deus, eu te peço perdão. E eu peço, Deus, que o Senhor me ajude a saber a verdade e a encontrando, Deus, que eu me entregue completamente ao Senhor. E eu me entrego agora, Senhor Deus, completamente a Ti. E peço a Tua ajuda. Peço, Deus, agora, nesse momento, que o Senhor me salve e me resgate, Deus, aonde eu estiver. Que o Senhor, Deus, seja a minha salvação nesse momento. Eu te agradeço por tudo, Senhor, em nome de Jesus.